faz uns 20 minutos tentando instalar essa ferramenta aqui para compartilhar a tela com você, para criar, inclusive, os questionários ao vivo, mas pelo visto eu não consegui fazer a transmissão pelo YouTube, vou ter que aprender um pouco mais sobre a ferramenta para conseguir ajudar. Na minha cabeça era só a gente pegar e fazer o compartilhamento ali da tela, iria funcionar, então vamos bater esse papo por aqui, vamos... o YouTube tá rolando, legal espelhar para a TV, mas vamos que vamos. Gente, me perdoe essa falha técnica, tá? Eu tô desde as 8h30 tentando configurar o YouTube aqui, mas acabou não dando certo, então peço perdão para vocês de coração. Queria compartilhar como fazer as planilhas, mas vocês vão ter que marcar um outro dia. Então, respeito ao tempo de você, eu não vou conseguir fazer amanhã. Amanhã a gente vai estar num evento aqui em Florianópolis, que é no Protagon. A galera da MUF tá chegando amanhã à noite, então não vou conseguir fazer, infelizmente, esse bate-papo. Se alguém puder me ajudar depois, me ensinando, me instruindo ali, então de coração me perdoem de verdade por não conseguir hoje entregar o formulário, mas eu prometo que quando tiver configuradinho nós vamos chamar para uma live, tá? E aí eu vou ensinar a você como criar o questionário, o formulário. Mas vamos bater esse papo aqui por aqui. A gente teve... Ó, o Leandro eu quero meu dinheiro de volta. Eu fui hoje, o Leandro é meu dentista, né? Eu consegui a façanha de quebrar meu dente ontem, né? Comendo uma laranja. Consegui quebrar. O Leandro me salvou hoje, conseguiu consertar meu dente, porque tem evento final de semana. Eu cheguei parecendo um catador de papel lá, com o dente quebrado. O Leandro me salvou e eu falei, Leandro, me passa os dados da tua empresa, porque eu quero fazer o questionário com uma empresa real. E ele me mandou ali, e eu queria fazer com a empresa do Leandro, e criar mais uma empresa de alguém que estivesse ao vivo ali na live, para a gente criar isso pessoalmente. Mas, por conta de problemas técnicos e de falta de preparo meu, né, de ter visto isso antes, eu peço desculpas para você, vou acabar deixando na mão hoje, mas a gente vai dar um jeito de fazer isso na semana que vem de qualquer jeito, tá bom? Para a gente conseguir criar os formulários para você. Bom, gente, deixa eu passar o que eu tinha planejado para vocês. Então eu peço que você pegue o papel e a caneta, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do YouTube. Fica por aqui então, tá, Júnior? Toda a galera aqui. Eu vou pedir que você pegue um papel e uma caneta, tá? Porque a gente já vai antecipar uma tarefa que você vai fazer na live, você já vai chegar com isso pronto quando a gente fizer ali os questionários, você já vai estar com isso na mão. Então vai fazer toda a diferença você responder essas perguntas agora, que foi as mesmas perguntas que eu fiz pro Leandro, que eu ia fazer com a empresa dele, porque ele conseguiu me passar essas respostas. Então eu já vou fazer essa pergunta para você, porque vai ajudar você na hora de criar o seu formulário, porque você teria que pensar isso depois da live. O que a gente vai fazer é antecipar o projeto. Você vai responder, pegar um papel e uma caneta agora para responder essas perguntas, e depois quando você for fazer o seu formulário, você já sabe aí como responder. Tá bom, gente? Vou deixar essa live salva, beleza, Evandro? A outra live se apagou. E vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Fiquei um pouco ansioso aqui que não deu certo toda essa porcaria do YouTube aqui. Mas não, tá bom, vamos tocar por aqui. O importante é falar com vocês, a gente falar de engajamento, falar de pessoas. Mano, como que faço pra ficar presente na sua live da do Pedro? Cara, me perdoa, o Pedro tá fazendo uma live agora. Eu não sabia que ele ia fazer essa sequência de live. Quando eu vi, eu já tinha prometido. Então, assim, cara, o Pedro é meu mentor e ele tá fazendo uma live agora, então, né, você vai poder assistir a live do Pedro depois. Provavelmente ele tá falando sobre a questão do livro. Quem tava lá no Fator de Slide sabe o que a gente tava falando. E aqui vou falar sobre ferramenta de como mensurar o engajamento da equipe. Beleza? Papel e caneta na mão. Eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da gente diagnosticar o sintoma do engajamento. Beleza? A primeira questão, a primeira etapa para a gente conseguir melhorar o engajamento da nossa equipe, estou com 2 celulares para ver os dois. Show de bola. Não perde o Pedro porque ele é sensacional. Acabando a live eu já vou lá assistir a live dele. Então, e depois você pode mandar essa live para quem quiser. A gente vai fazer uma outra live para quem está chegando agora. A gente vai fazer uma outra live para falar sobre a questão, fazer o formulário na prática. Então pega papel e caneta na mão. A gente divide essa questão de transformação do engajamento da nossa equipe, tá, em 4 etapas. A primeira dela é o diagnóstico, que é o que eu vou ajudar você a criar esse formulário de diagnóstico, né? Então você vai mandar para os seus colaboradores para mensurar como que tá e metrificar esse engajamento da equipe, porque eu tenho absoluta certeza que você vai ficar surpreso com as respostas que vão estar lá. Eu estava conversando com um amigo meu agora nesse final de semana, e ele tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal.
E a gente estava falando sobre a questão de sucessão, ele tem o desejo de estar mais afastado da empresa no ano que vem. E eu falei, cara, não te afasta sem antes conseguir de alguma forma mensurar como que tá o engajamento da tua equipe. Ele, não, mas a galera tá bem, a equipe tá bem. Eu falei, olha, velho, a gente só sabe que tá bem no momento em que a gente consegue rodar esse tipo de ferramenta e permite as pessoas falar. A Ana perguntou, como você explica para a equipe o objetivo da ferramenta? Já explico isso para vocês, tá, Ana? Então vamos só para as 4 etapas. Primeiro, diagnóstico, que a gente vai fazer os formulários. Segundo, análise. Cara, pegou os dados, o que você vai fazer com isso? Você tem que analisar esses dados, né? Todas essas informações que vão vir, e aí eu vou mostrar isso no formulário, como fazer ela de forma quantitativa e qualitativa, as duas são importantes, tá? Porque a quantitativa você vai conseguir ver médias e métricas, né? Para dizer, olha, o engajamento da equipe está em 80%, por exemplo, tá? Mas você também tem que ter a qualitativa, que é uma pergunta mais aberta, que é perguntar, o que você não gosta da empresa hoje? Por exemplo, isso é uma pergunta que a pessoa não tem que marcar ali, ela tem que responder o que você não gosta na empresa hoje, tá? Então a segunda questão é a análise, e essa parte dói, tá? Dói porque é você ler as respostas e começar a organizar e como você vai dar os feedbacks, que é a terceira parte, que é o remédio. Remédio é quando a gente dá a devolutiva dessa análise, diagnosticamos, fizemos a análise, agora a gente vai para o remédio. O que é o remédio? É a hora de dar devolutiva para a equipe de tudo que foi diagnosticado. E, cara, essa é uma parte que tem que saber como fazer. Porque, assim, quando você vê os feedbacks da sua equipe, você não imagina o que você vai receber. Eu garanto para você que alguma coisa vai te surpreender. Se você tem uma visão míope, tá, de que tá tudo bem, pode ter certeza que para alguma pessoa não tá 100%. É impossível você ter um time 100% de tudo, né? Então, assim, essas ferramentas, diagnóstico, análise, vão fazer exatamente que você tenha uma percepção maior sobre o que está rolando na sua equipe, o que está rolando no coração das pessoas que trabalham para você. E isso é muito importante na hora de você dar o remédio. E os feedbacks mais difíceis de dar são aqueles quando você leu, analisou o formulário, foram as coisas que mais doeram. Porque provavelmente essa pessoa está desalinhada dentro da visão da empresa, da cultura da empresa. Então, eu não vou conseguir cobrir isso em uma live, obviamente, todos esses passo a passo. A gente já cobriu o primeiro, que é o diagnóstico, né? Então, eu estou passando, para quem está chegando agora, as 4 etapas, tá? Diagnóstico, análise, remédio e o último é a cura. O que é a cura? Depois que a gente dá o remédio, que ou seja, dá o feedback no meu grupo, a gente vai para a cura, que aí eu vejo como uma coisa mais... imagina o metabolismo, tá? Se você... numa hora para outra é diagnosticado com uma doença terminal, por exemplo, você está com uma dor e vai no médico, o médico diz que você tem câncer, quem já passou por caso de câncer na família sabe o que eu estou dizendo, é uma notícia devastadora. O que acontece com muitos negócios é que quando a pessoa recebe a notícia de que a equipe está desengajada, que está rolando conflito, briga, isso já é um estágio de doença terminal. Para você curar uma doença terminal, um diagnóstico de doença terminal, é muito mais complicado do que você fazer um check-up mensal ou um check-up recorrente de períodos em períodos para conseguir prever quando isso está pequeno. Esse tipo de 4 etapas que eu falei é para você aplicar ela constantemente. Lá na Move a gente fala de 6 meses, tá? Diagnóstico, análise, remédio e cura. Porque assim, sempre vai ter o que curar. Né? E a gente vai sempre curar isso em grupo. O remédio é dado individualmente, 1 a 1, olho no olho, mas a cura é para o coletivo. Né? Como que eu trago isso, esse remédio que foi dado, para o organismo inteiro de pessoas que estão compondo ali a simbiose da empresa poderem ser curadas através do diagnóstico que a gente teve. Pegaram mais ou menos a metáfora, gente? Fez sentido para vocês? Escreve aqui se fez sentido para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui que a galera colocou. Coloca para mim se fez sentido. Coloca o coraçãozinho aí se fez sentido também, para ver. Só para responder, se teve uma pergunta, da Ana perguntou e eu disse que eu ia responder. Cadu, como você explica para a equipe o objetivo da ferramenta? Eu faria da seguinte maneira, tá? Tem que fazer o grande chamado. Eu ensinei a técnica do grande chamado no Fator X. Tem que ter atenção das pessoas. Como que a gente tem a atenção das pessoas? Quando a gente fala do quão importante é o processo que a gente está fazendo. Ninguém tem saco para responder formulário chato. Você não vai criar um formulário chato. Você tem que vender para as pessoas a oportunidade que elas têm de avaliar o que elas estão sentindo no momento que elas estão trabalhando.
A gente quer te ouvir. Eu quero que você fale para mim. Eu quero que você diga tudo o que você está sentindo quando você veste a minha camiseta. E não me poupa de nada. Eu quero ouvir todo o seu sentimento. Tudo que está errado, que não está bom, fala para mim. É você criar esse canal de comunicação com a equipe exatamente para trazer essa oportunidade do cara poder falar. Porque se você perguntar para a pessoa que trabalha com você, pergunta, tá tudo bem? A pessoa vai dizer, não, tá tudo bem. Né? Vai dar uma resposta, provavelmente uma pergunta fechada, vai dar uma resposta fechada. Agora, quando a gente abre um formulário, rapaz, vem cada resposta, você não imagina. Porque não sabe muitas vezes o que está acontecendo no dia a dia da pessoa, né? E aí, pô, pequenas empresas é complicado de fazer? Não, pelo contrário, pequenas empresas, pequenos negócios, grupos ali de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas é muito melhor e mais fácil de fazer, porque é um ambiente mais controlado de você ter uma conversa olho no olho, sabe? Se você é uma empresa de 100 colaboradores, é muito difícil que você conheça com intimidade os 100 colaboradores. Imagina 500, 1000. Então, se você tem um pequeno negócio, é muito mais fácil de você implementar isso que eu estou falando, ter as ferramentas de diagnóstico, análise, remédio e cura, essas 4 etapas que eu passei, para poder tratar isso no 1 a 1, sabe? Poder identificar que aquela pessoa de repente está desalinhada com a empresa. Cara, se esse cara é uma bomba, é uma laranja podre, dentro que nem se fala, né? Pode ter certeza que você tem que ter a coragem de ter uma conversa e um feedback difícil, porque pode ter absoluta certeza, se tá ruim para você, pode tá pior ainda para essa pessoa. Então, quando a gente faz esse movimento na empresa, e é um movimento mesmo, é chamar as pessoas, chamar a atenção, é como se a gente estivesse criando um marco de transformação. Eu também falo muito sobre marco de transformação. E dizer, galera, olha só, a gente vai mudar as coisas, eu preciso de vocês aqui, é uma convocação. Tá, que a gente vai fazer. E vai chamar a equipe, vai comunicar do quanto isso é importante, vai vender essa ideia para eles, de modo que eles tenham esse canal de diagnóstico, um poder de comunicar aquilo que eles estão sentindo sobre a empresa. E, cara, fala para sentar o sarrafo, não poupa nada. Tá? Então eu vou falar sobre os 3 tipos de diagnóstico que a gente faz, que eu faço pelo menos, talvez existam mais, mas que eu faço são 3 tipos de diagnósticos na primeira etapa. A gente não vai fazer isso na prática, porque eu não consegui compartilhar a tela aqui pelo YouTube, mas eu vou falar para você e já vou dar algumas lições de casa, papel e caneta na mão, para você já criar isso, certo? Que foram as perguntas que eu fiz para o Dr. Leandro aqui, já criar, quando você for fazer o seu formulário, você já tem isso na mão, vai ficar muito mais fácil, beleza? Então vou dar uma rodada aqui para baixo, a galera, já apliquei o formulário com as perguntas que você sugeriu na live de quinta-noite, legal. Meu Deus, Cadu Molino, Pedro Superti. Cara, os dois vão estar... a live vai ficar por 24 horas. Fez sentido, Cadu, com as informações na mão, como agir. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá, Léo? Preenchi, show de bola, a galera aplicando. Maravilha. Galera, então vamos falar sobre os 3 tipos de diagnóstico que a gente faz, tá? Diagnóstico número 1, tá? Autoavaliação. Quando a gente pede para as pessoas avaliarem a empresa, é muito importante que elas também se autoavaliem, tá? E aí eu vou passar aqui quais são as coisas que você vai responder, vai anotar, vai responder, para poder criar o seu formulário, tá? Então a primeira coisa, a autoavaliação, tá? Dentro dos quesitos que a gente vai elaborar, ela vai ter que fazer uma avaliação sobre o trabalho dela, sobre o desempenho dela, sobre como ela se sente. Então assim, por exemplo, uma das perguntas é, o que você não gosta na empresa? Cara, pergunta difícil, né? Não é esse tipo de diagnóstico não é para você ficar ouvindo elogio só. É para você ouvir tudo que as pessoas não gostam, elas não concordam. E você tem que dar espaço para as pessoas falarem. E se prepara, porque vai vir muitas críticas, que é exatamente isso que vão te ajudar. Quem estava na outra live eu falei sobre a importância das críticas, né? Que os elogios eles nutrem o nosso ego, né? E fazem com que a gente tenha exatamente uma percepção de que está tudo bem, né? Mas são as críticas que nos tiram da zona de conforto e nos fazem querer melhorar. Então vamos lá. Primeira coisa, autoavaliação. Tá? Aí eu vou falar sobre alguns quesitos que você precisa preencher para autoavaliação. A segunda, avaliação da gestão. Tá? Cara, avaliação da gestão. Você vai pedir para as pessoas, para o seu colaborador, avaliar a liderança. Ou avaliar o administrativo. Ou avaliar, se você tem um grupo pequeno, a gente fala lá o administrativo da Move, tá? O ADM Move. Que são os líderes da equipe, que é a galera que são os sócios da empresa. Eu peço para a equipe do final que trabalha comigo, que a maioria são freelancers, é importante falar, dentro do meu modelo de negócio eu trabalho com eventos, mas é uma galera totalmente engajada que dentro desse segmento só trabalha com a Move, tá?
eu peço que a galera avalie a gestão. Então, no caso, eles vão avaliar o ADM Move, tá? Eles vão avaliar a empresa como um todo, tá? Coisas que não concordam, coisas que acham legais e tudo mais, e vão avaliar um por um dos líderes. Se você tem muitos líderes, talvez isso pode se tornar um processo cansativo, você vai ter que reduzir o formulário. Mas, no nosso caso, nós somos em 3 líderes. Eu peço para a galera avaliar os líderes. Aqui tem uma pergunta boa aqui da Gigi, se esses questionários são anônimos. Já falo sobre isso, tá, Gigi? Peço para avaliar todos os líderes. Primeiro o cara avalia o Cadu. Cara, é genial o nosso questionário de avaliação de gestão, porque é propício para o cara, para eu verificar o nível de confiabilidade que cada líder tem com a equipe naquele momento. É uma foto do cara. E eu criei, assim, pena que não tem aqui, não dá para compartilhar a tela, mas eu criei uma roda, sabe essas rodas de roda da vida, que tem roda de coach, sabe? Você coloca ali, sei lá, relacionamento, saúde, não sei mais o que, né? Que você coloca aquele gráficozinho, fica tipo uma teia de aranha. Eu criei uma roda da liderança. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para você os parâmetros da roda da liderança. Que eu peço para a galera avaliar nesses 5 pontos. Espera aí, gente, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vamos ver se eu acho aqui a roda da liderança. Que foram as coisas que eu considero para a pessoa ser um líder. Ela precisa ter esses 6 quesitos, e aí eu peço para a galera avaliar numa nota de 1 a 5, roda da liderança, tá aqui, ó. Eu peço para a galera avaliar de 1 a 5, tá? Depois eu pego e multiplico por 10, né? Eu multiplico por 2 para ficar 10, para ficar numa escala. Esses 6 quesitos. Então, as pessoas avaliam o líder em 6 quesitos, tá? Confiabilidade e equilíbrio emocional, capacidade de servir e escutar, poder de comunicação, prioriza os interesses do grupo, brilho nos olhos e motivação, integridade, humildade e espírito de aprendiz. Isso é o que eu considero que é importante para um líder ter. Vou repetir. Confiabilidade e equilíbrio emocional, capacidade de servir e escutar, poder de comunicação, prioriza os interesses do grupo, brilho nos olhos e motivação, e o último é integridade, humildade e espírito de aprendiz. Agora vou pegar a tela aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês como que fica essa roda. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Não sei se vai dar certo, mas aqui tem uma roda, ó, pessoal. Tá? E aí conforme a roda vai preenchendo, vai me dando um gráfico tipo de teia de aranha, esses gráficos que a gente tem, negócio de coach, de roda da vida, enfim. Eu chamei isso de roda da liderança, tá? Então eu peço para a equipe avaliar a liderança da empresa, tá? No caso administrativo. Então esse é o segundo diagnóstico. O primeiro é a autoavaliação, eu me avalio. O segundo, eu avalio a gestão. E aí, cara, eu faço umas perguntas muito boas, cara. Eu queria compartilhar com vocês aqui, que é tipo assim, ó, marque as frases que você identifica quando você pensa nessa pessoa. Eu vou ler algumas aqui para vocês, vou ver se eu acho aqui o formulário. E já vou responder aqui, não olhando para a tela, mas isso não é falta de respeito da minha parte, é só porque eu estou achando o formulário aqui. Se esse questionário deve ser anônimo. A minha sugestão é que você não faça ele anônimo, tá? Porque assim, ó, imagina que você tem um grupo de 10 pessoas que trabalham para você, tá? 10 pessoas que trabalham para você. E aí você sabe que uma dessas pessoas está totalmente desengajada na equipe. Ela é um colaborador bomba. Você já sabe que vai vir bomba dali. O problema é que se 2 pessoas vão lá e jogam a merda no ventilador, vão lá e enchem de crítica, tá? Quando a gente roda anônimo, as pessoas têm mais liberdade para falar. A minha sugestão é que você não faça anônimo, você faça pedindo para as pessoas sentar o sarrafo, pedindo para as pessoas falarem. Por quê? Se você tem um grupo de 10 pessoas e 2 ou 3 detonam na avaliação anônima, como que você vai saber quem foi? Aí você vai começar a ficar desconfiado, pô, será que é o fulano? Será que é o Beltrano? Você começa a pensar e procurar dentro do grupo, do time, para ver quem são as pessoas que estão insatisfeitas. E dependendo de uma crítica, vem uma crítica muito pesada, você não vai saber como lidar. Porque como você vai tratar no A1? Você vai ter que tratar de forma generalizada para o grupo inteiro. E às vezes tem um conflito daquela pessoa que era importante você conseguir trabalhar aquilo. Você trabalhar essa questão com aquela pessoa. De repente ela tem um conflito muito grande, ela está odiando trabalhar com você, ela te odeia e você nem sabia disso. E ela bota isso no questionário anônimo. Como que eu vou tratar isso com a pessoa?
Porque o teu objetivo como líder, quando aplica isso, é fazer um diagnóstico, uma análise e dar o remédio. Não é largar de mão, mandar todo mundo, né, para longe. Não. 70% dos problemas de engajamento que estão acontecendo na sua equipe é responsabilidade sua. Sua. Sabe? De repente a gente não tá vendo. E, cara, isso dói quando você faz um diagnóstico desse. Não é pra você, todo mundo me ama. Não, cara, é pra doer. Porque doendo a gente vai conseguir fazer uma análise e dar o remédio exatamente para conseguir curar essa, muitas vezes, ilusão de ótica que a gente tem como líder de que tá tudo bem, que todo mundo nos ama, e aí quando de repente dá um conflito, como estoura a bomba, quando, né, ninguém quer pegar aquele problema para resolver, aquele pepino para resolver, e você começa a perceber que sim, há problemas de desengajamento no time, há problemas, né, de liderança. Então, assim, deixa eu achar as perguntas aqui. Então, assim, eu não faço anônimo, tá? Eu faço o questionário com o nome exatamente para as pessoas poderem trazer todas as percepções e eu poder tratar um a um. Eu leio um a um dos questionários, eu dou retorno um a um. Hoje eu moro em Floripa, a minha equipe mora a maior parte na região metropolitana de Porto Alegre. Ou eu ligo, eu mando áudio um a um para cada pessoa, lendo a autoavaliação do cara, pegando as percepções aí, cara, ficamos trocando áudio aí uns 2, 3 dias aí, é coisa de louco. Deixa eu achar aqui a autoavaliação, porque essa é muito boa, preciso ler para vocês, deixa eu ver. Essa última que eu fiz aqui foi uma avaliação bem pessoal, que eu fiz perguntas pessoais, qual momento tu tá passando na tua vida, como tu acredita que a empresa pode te ajudar. Assim, questionário você pode criar. Cara, foi fantástico essa última que eu fiz, né? Olha só, eu perguntei assim, ó, numa nota de 1 a 10, eu pedi para falar, primeiro foi a avaliação que ele fez da empresa, né? Do momento dele profissional. Depois eu fui para um lado pessoal, que é tipo, para finalizar, querendo saber mais sobre a sua vida nesse momento. De uma nota de 1 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua vida nesse momento. Aí a pessoa marcava. Segundo, marque a alternativa que mais traduz o seu momento de vida atual. Tenho 100% de certeza que estou vivendo meu propósito de vida, me sinto perdido às vezes e me questiono, percebo que a minha vida está sem rumo, sinto que não tenho controle nenhum. A pessoa marca ali, né? Depois, gostaria de falar um pouco mais sobre esse momento. Qual dessas áreas você precisa melhorar urgentemente? Profissional, financeiro? Tá vendo? Eu tô entrando num lado muito mais humano com o meu colaborador, porque eu quero saber como que ele tá. Ele já avaliou como que ele tá avaliando o trabalho dele na equipe, né? Agora eu quero saber como ele tá como pessoa. Quais são os maiores desafios que você está enfrentando nesse momento? Abra o coração sem medo, coloca entre parênteses, né? Como é para você responder esse tipo de pergunta? Tranquilo, me sinto desconfortável e tal. Aí depois eu pergunto assim, quem são as pessoas que mais inspiram você? E aqui eu diagnostiquei uma coisa que é o seguinte, algumas das pessoas que trabalham comigo não têm mentores, cara. Não tem uma pessoa que pode dizer, cara, eu escuto essa pessoa, me inspira, né? E depois eu pergunto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Algumas pessoas responderam, cara, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Sabe que você não tem ninguém mesmo tão importante além de você, né? Então, assim, eu quero entender quem são as referências desse cara. Eu quero entender quem são as pessoas mais importantes da vida dele, que é por quem ele enfrenta qualquer tempestade. Então, isso dá pra você aplicar num formulário quando você quer saber como que tá a vida do cara. Como que tá a vida daquele colaborador. Olha, cara, isso aqui você faz em 5 minutos o formulário. Né? Uma bosta que eu não consegui compartilhar a tela, mas eu vou em frente. Não vou ficar me lamentando aqui, vou ficar lamuriando. Vou falar das perguntas que eu falei pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ver aqui. Tô olhando o Drive. Cara, as perguntas são geniais. Aqui, Move, avaliações. Vamos ver autoavaliação. Deixa eu ver se é essa daqui. Que são as perguntas de avaliação da gestão. Aqui, equipe administrativa. Aqui você deve avaliar apenas a nossa capacidade de liderança e gestão, ok? Sua opinião sincera é realmente muito importante para nós crescermos e evoluirmos. Aí eu faço as perguntas para ele dar uma nota de 1 a 5 na questão dos 6 itens que eu passei aqui, confiabilidade, capacidade de ouvir, todas as questões do que eu considero que é um líder importante. E aqui, olha que pergunta genial. Quais frases vêm à sua cabeça quando você pensa no nome do Cadu? Pode marcar mais de um ponto se você quiser. Olha as frases. O trabalho dele faz a diferença na empresa. Acho que poderia se doar mais para a Move. Percebo que falta preparo para estar à frente do time. Gosto do jeito que ele se comunica com a equipe. Não tenho afinidade com essa pessoa. Não tenho nenhuma opinião formada. Essa pessoa é a cara da Move. Não tem o espírito da Move. Admiro essa pessoa. Não tem perfil de liderança.
precisa ser mais presente com a equipe, falta humildade, tem o brilho nos olhos e a alegria que contagia, um dia está de bom humor, outro dia não. Então percebe que são perguntas boas e ruins, que quando a pessoa pensa no meu nome, eu quero que ela marque, quando ela pensa o nome do Cadu, cara, esse cara não tem, esse cara é a cara da Move, um dia tá de bom humor, outro não, ele vai marcando isso. Então eu metrifico como que é a imagem que as pessoas têm de mim como líder, sabe? Então, percebe que é um olhar da equipe sobre a gestão que a gente não tem ideia. Olha isso, cara, imagina, e a gente teve casos aqui de avaliação de um dos meninos que foi colocado assim, ó, muitas pessoas colocaram, um dia está de bom humor, outro não. O que eu percebo? Que as pessoas acabam, esse cara tem uma oscilação de humor muito grande, a equipe sente isso. No meu foi marcado, precisa ser mais presente com a equipe, tá? O fato de eu morar longe acaba quebrando um pouco esse elo com a equipe, então como que eu posso melhorar mesmo não estando presente fisicamente para estar mais presente com a equipe. Então assim, cara, vem ouro desse questionário. E a última pergunta da gestão é, na sua opinião, o que o Cadu pode melhorar? E aí a galera vem e pimba, senta o sarrafo nisso. Então assim, galera, vocês estão achando válido isso? Eu estou falando muito rápido, fala devagar, tá falando muito rápido. Eu estou falando um pouco mais rápido porque eu preciso cobrir muita coisa aqui na live, só tem 1 hora no Instagram, já passou meia hora e eu sabe como é que eu sou para estourar o tempo. Então me desculpa, tá falando um pouco rápido demais. Por isso que essa live a gente tem que fazer no YouTube para a gente poder falar isso uma noite inteira, se for necessário, tá? Pergunta da Ana. Sim, ele marca quantas frases quiser. Quando eu penso no nome da Ana, o que vem na minha mente? E aí eu vou marcando as opções. Então a gente consegue ver que, cara, 30% da equipe, quando pensa na Ana, bota que admira essa pessoa. Cara, 30%. E os outros 70% não admiram essa pessoa? Então eu consigo, de alguma forma, ver a imagem que as pessoas têm da gestão. E isso é muito importante para mim. E esse é o segundo pilar de diagnóstico, tá? Então a gente já falou sobre autoavaliação, que a gente vai voltar, tá? A gente falou sobre a questão da avaliação da gestão, e o terceiro é o 360, que na verdade o 360 é ele poder avaliar todas as pessoas com quem ele tem contato, tá? Então ele vai avaliar, por exemplo, uma recepcionista, que era o caso do Leandro aqui que eu queria trazer, tá? O Leandro, ele tem praticamente 4... o Dr. Leandro que está aqui, que inclusive resolveu o meu dente que eu quebrei essa noite de novo, hoje de manhã, o Dr. Leandro ele tem 4 tipos de funções na empresa praticamente, tá? O Leandro ele tem uma clínica odontológica, chama Dental Center, tá? Ele tem 3 cidades do Brasil, que é Porto Alegre, Rio de Janeiro e Floripa, e dentro da equipe dele, tá? Nessas 3 unidades, ele tem 4 tipos de cargos, tá? Que é recepção, auxiliar de dentista, dentista e copeira. A pergunta é, a copeira tem capacidade para avaliar o dentista? Essa é uma boa pergunta para fazer. O que eu penso? Dependendo dos parâmetros que o Leandro colocar para avaliação, sim, ela tem capacidade. Porque, por exemplo, se esse dentista é um mala, chato, mal educado, que distrata a equipe, é óbvio que a menina que serve o cafezinho, que é a copeira, ou mesmo que estivesse fazendo faxina, ela tem a capacidade de avaliar, porque esse cara ele consegue destruir, de alguma forma, e não construir um ambiente onde é bom das pessoas estarem. Então eu quero ouvir sim, mesmo que sejam funções diferentes, dependendo do parâmetro, que as pessoas tragam esse feedback, mesmo que sejam funções separadas. É mais difícil da gente conseguir fazer isso quando a equipe trabalha home office, né? É bem mais difícil. Aí a gente vai talvez avaliar algumas métricas de produtividade, né? Porque é difícil de tu avaliar, por exemplo, carisma e cordialidade. Por exemplo, como é que eu vou avaliar carisma e cordialidade se eu não trabalho todo dia com o cara? Agora, por exemplo, a copeira pode avaliar o dentista? Pode, em carisma e cordialidade. Porque ela convive todo dia com ele, de repente o cara é mal educado, chega lá, de repente tem outro dentista que chega, cara, o cara transforma o ambiente, tudo é mais fácil, tudo é mais legal, mais gostoso quando ele tá. Então, assim, como que eu vou saber, de uma forma mais prática, sobre a percepção que a equipe tem das pessoas que trabalham quando eu rodo um 360? Porque a visão que a pessoa tem é uma, a visão que eu, gestor, tenho é outra, mas a visão de quem trabalha todo dia com ela é outra, totalmente diferente. Por isso que a gente roda esses 3 níveis, né? Autoavaliação, avaliação da gestão e avaliação do 360. Cara, é muito rico. Quando você pega
um perfil para analisar, que é a segunda etapa ali da questão de como melhorar o engajamento, quando você vai analisar, você consegue ter um diagnóstico muito mais completo. Porque o cara acha que está detonando, o cara acha que assim, ó, por exemplo, meu carisma e cordialidade é 10. A equipe vai lá e diz que o cara é 1, entendeu? Tem algum problema de comunicação. O cara provavelmente tem algum problema de percepção sobre o impacto que ele está causando. Então, quando eu vou dar o remédio, que é cruzar essas informações, eu tenho um ângulo muito mais amplo para conseguir dar um feedback para ele mais assertivo. E dizer, olha só, fulano, vem cá que eu quero sentar contigo. Como que eu dou o feedback, tá? Eu chamo o cara, já dei o retorno da autoavaliação para ele, agora eu vou falar sobre o 360, normalmente é difícil de dar. Então eu vou falar para ele, vou dizer assim, fulano, aqui na tua autoavaliação, tu colocou como um ponto forte teu, carisma e cordialidade. Eu vou pegar esse ponto, tá? Porque esse ponto é meio universal em qualquer empresa que é pessoas carismáticas e cordiais. Tu colocou como nota 10. E tu teve a oportunidade de avaliar todos os teus colegas também nesse ponto e em todos os outros pontos. E os teus colegas tiveram a oportunidade de te avaliar. Então eu queria te trazer um ponto, a percepção das pessoas que tem, porque está um pouquinho diferente da que tu colocou, né? E a gente precisa ter um alinhamento, porque de repente tu está tendo a sensação que está passando uma imagem, mas na verdade as pessoas estão percebendo de outra forma. Então eu queria te trazer que a percepção das pessoas sobre esse ponto específico, carisma e cordialidade, está deixando um pouco a desejar. A tua média foi de 1,5, então percebe que há um distanciamento bem grande. Eu queria que tu me explicasse na tua visão por que há esse distanciamento tão grande da tua visão, certo? Quanto daquilo que tu tá sentindo que está passando para as pessoas. E deixa o cara falar. Esse é um jeito da gente conseguir dar um remédio pro cara, porque é como se você estivesse dando para ele um diagnóstico de uma doença terminal, mas sem condenar ele à morte. Você está dizendo, cara, olha só, você está com uma doença, você está doente, agora, não é uma doença terminal, vamos colocar, porque o cara não está acabando com o cara, dependendo do feedback, tá? Você está com febre e provavelmente você está com esse sintoma, tá? Mas eu quero te ajudar a isso não se transformar numa doença. Tá? Eu quero que você me fale o que você está sentindo agora e juntos a gente vai melhorar. Isso é quando há um feedback que o cara recebe bem. E quando o cara não recebe bem? Cara, eu já tive feedback muito difícil de dar. Feedback que eu tive que respirar, replanejar, repensar a história, mas foram os feedbacks que eu mais transformei vidas, cara. Eu já salvei, eu posso dizer assim com absoluta certeza, eu já salvei a carreira de pessoas, carreira assim, profissional do cara, e não dentro da MUV, carreira profissional do cara, por causa desses feedbacks, porque o cara tinha uma percepção totalmente diferente do impacto que ele causava nas pessoas. Né? Profissionais muito bons tecnicamente causavam um rombo no grupo e ninguém gostava de trabalhar. Quando a gente tem esses dados, esse panorama mais amplo, é muito mais fácil da gente dar o feedback, porque esse cara teve a oportunidade de avaliar outras pessoas. Ou seja, eu dei voz para ele falar. E ele tem que, no momento que ele fala, ele também tem que ouvir. Então percebe que essas ferramentas, elas ampliam a construção do nosso feedback, não baseado na nossa opinião, que é muito míope como gestor. Ela é sim um feedback baseado em dados que a pessoa também teve a oportunidade de falar, então ela também tem que ter a humildade de receber. Tá, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Bota uns coraçõezinhos aí para eu ver aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu preciso responder. Fala devagar, né? Beleza? Tô tentando aí. Falta 20 minutos para acabar a live, eu quero muito entregar, dá coraçãozinho aí. Sentido total, tá arrasando, irmão. Alex Bronholo, grande beijo, irmão, tamo junto. Kleber Curso aí, vamos ver. Lar, Docilar, então essas respostas já estão prontas para a equipe marcar, as boas e as ruins. Nesse ponto que eu falei do questionário, sim, tá? Lembra que a gente vai fazer o questionário sempre com perguntas fechadas, de métricas, bastante coraçãozinho aí, galera, valeu. Com perguntas da pessoa marcar ali em escala, de 1 a 10, quanto que você acha? De 1 a 5, marca aqui, mas a gente também vai fazer perguntas abertas, que são respostas do tipo assim, cara, o que você não gosta da empresa? O que essa pessoa precisa melhorar? Quais são as ideias que você tem para agregar no nosso negócio? Essas perguntas são muito valiosas, sabe? Então, vamos ver. Vinícius colocou, deixa uma foto no seu Instagram da Roda da Liderança. Beleza, Vinícius. Vou ver se eu deixo, cara, porque é uma coisa bem pessoal da MUV. Mas no intuito de ajudar, vamos ver se eu consigo deixar. Tira uma foto e deixa aqui pra gente os formulários. Cadu quer a mentoria. Ah, legal, vamos ver. Tem muita gente me pedindo consultoria, mentoria, palestra. E
honestamente, eu acho que é uma oportunidade que eu estou vendo de ajudar as pessoas que nem estavam se dando conta da importância disso para o seu negócio, tá? E como eu já faço isso na Move, desde o segundo ano da Move, desde 2018, só para você ter uma ideia como é que era antes, antigamente não tinha o Google Forms para a gente aplicar. A gente mandava um doc, um documento do Word, tá? Com a grade dos caras para avaliar de 1 a 5 nos 8 quesitos que eram importantes para nós. O cara tinha que baixar esse documento no computador, marcar um xizinho ali, então, por exemplo, sei lá, tinha o fulano de tal, aí tinha os 8 itens, que era, sei lá, animação, drinks, coreografias, sei lá, espírito de equipe, não sei o que, ele tinha que marcar de 1 a 5. Aí ele salvava esse documento do Word e mandava pra gente. Cara, a gente passava semanas, umas 3 semanas, pegando todos e marcando numa folhinha de papel, 1 a 1, para conseguir montar a nota numa planilha do Excel, para conseguir entregar para os caras esse feedback. Mas eu faço isso desde 2008, sabe? Hoje a gente tem ferramentas, então eu faço isso há 12 anos. A gente conseguiu evoluir muito, muito. Então isso que eu estou falando para vocês é o filé do filé de como a gente metrifica, mensura a questão do feedback. Cara, é um diagnóstico necessário. Pergunta assim, cara, isso é importante para a minha empresa? Cara, RH é importante na empresa porque são recursos humanos, são pessoas. Se você não está conseguindo metrificar isso, ou seja, você está baseando a sua gestão em opinião e não em dados. E gestão não se faz em cima de opinião, porque a sua opinião é míope, ela é limitada, é diferente quando eu pego a opinião. E é engraçado que esse dia eu perguntei para alguém, como você acha que está a sua equipe? Ela respondeu, não, tá tudo ótimo. Eles rodam um questionário então para ver como é que tá, se a galera tá tudo ótimo mesmo. Cara, eu tenho absoluta certeza para você que tem pessoas que não estão felizes. Porque assim, eu arrisco dizer que talvez o percentual das pessoas que estão felizes pode ser maior do que as pessoas que estão felizes, sabe? Só que se você não der voz para ouvir isso, para elas trazerem para você, você não tem como tratar. E aí quando acontece um conflito, quando acontece uma coisa na empresa, a bomba estoura e você acha que não, estava tudo bem, porque há um clima de harmonia artificial. Então, honestamente, antes de você concluir que está tudo bem com o engajamento da sua empresa, só faça isso depois de você rodar essas três questões que eu te falei. Autoavaliação, avaliação da gestão em 360. E completar as 4 etapas, tá? Diagnóstico, análise, remédio e cura. Se você parou no diagnóstico, não está completo. Você precisa fazer análise disso, tem que ter inteligência para analisar, tem que saber metrificar essa questão. E a hora de dar o remédio é a hora que você prova qual líder que você é. Porque dar feedback bom, todo mundo gosta de dar. E dar o feedback do cara que te destruiu num questionário, como que é? Com o cara que diz assim, cara, eu não gosto da tua gestão, eu não concordo do jeito que tu leva as coisas. Como que você dá o feedback dessa pessoa? Você demite essa pessoa? Ou essa pessoa está te entregando ouro para quebrar o seu ego e você perceber que de repente essa pessoa tem um talento e ela só precisava de atenção e você não está dando atenção? Comigo aconteceu assim, entendeu? Muitas e muitas vezes. E vai continuar acontecendo, porque quanto mais distante a gente é da equipe, no sentido de não estar aplicando os questionários, mais míope a gente é para perceber o que as pessoas estão sentindo. Né? Então, assim, esses questionários que eu passei para vocês, papel e caneta na mão agora que eu quero que você responda essas... Vamos ver o que a galera colocou. Quero que você responda essas perguntas, tá bom? Agora pra gente, quando for fazer os questionários, quando eu conseguir fazer a live que funcione na semana que vem, provavelmente no YouTube, você vai colocar no seu questionário. Então você vai responder, tá? Nome da sua empresa, você vai colocar, número de colaboradores, tá bom? Isso não vai no questionário, tá? Mas é só para você ir, é o que eu perguntaria para você, número de colaboradores, cargos que a empresa tem, tá? Então a gente vai ter cargos em diferentes níveis, por exemplo, sei lá, aqui no Leandro, que é um caso que eu peguei real, pedi pro Leandro mandar, o Leandro tem recepcionista, auxiliar de dentista e copeira. Então ele tem cargos de diferentes níveis, tá? Dependendo são pequenas empresas, eu sugiro todo mundo sempre se avaliar todo mundo, tá? Porque eu quero saber qual é a percepção que a recepcionista tem do dentista tem da recepcionista, que o dentista tem da copeira. Eu quero saber todo mundo, entendeu? E aí você vai responder o que você deseja, o que você como gestor deseja saber dos seus colaboradores, tá? Então o Leandro respondeu aqui, avaliação do nível de entrega, o rendimento de cada um, se eles estão se dando o máximo e como eles veem a empresa, né? Se é uma empresa moderna que entrega além do esperado. Então o Leandro, o desejo dele quando ele me passou era esse. Então a gente vai montar os questionários baseados em cima do que você deseja saber dos colaboradores. Eu citei no início da live
que no último questionário de autoavaliação eu fiz perguntas de cunho pessoal. Por quê? Porque eu estava montando uma mentoria para entregar para quem tivesse pronto para receber essa ajuda. E eu tive 15 pessoas da minha equipe na mentoria e foi muito legal. Eu acompanhei eles por 6 semanas, cara, foi muito legal. A transformação que a galera teve foi uma mentoria daí de desenvolvimento pessoal, as tarefas, cara, foi muito bom. 6 semanas eu acompanhei essa galera da minha equipe, tá? E, cara, foi impressionante os hábitos, a visão de vida. Eu falei, cara, vocês vão ter o ano de 2020, o ano mais maravilhoso da vida de vocês. Eu vou dar uma mentoria para vocês. A gente fez live toda semana, eu dei tarefas para ele fazer. Cara, foi genial, foi muito foda. Eu sei que impactou a vida de cada um que estava ali. Só que eu tenho mais do que 15 pessoas. Eu tenho quase 40 pessoas no grupo. Por que eu dei para 15? Porque foram as pessoas que se interessaram em fazer. Porque eu não quero gastar meu tempo com quem não está interessado. Eu não quero dar o meu melhor para quem não está no seu momento. Entendeu? Eu abri para todo mundo. Mas nem todo mundo estava pronto para receber aquela mentoria. E está tudo bem. Porque eu tenho que destinar meu tempo e minha energia com quem quer investir nisso. A mesma coisa que da live. Você que está investindo o seu tempo, tá? Para estar aqui me escutando é porque você quer melhorar o seu negócio. Porque você quer aplicar isso que eu estou lhe entregando. Sabe que eu demorei anos, né? Demorei 12 anos aplicando questionário para entregar isso para você, sabe? Eu não quero pegar e dar isso aqui para todo mundo. Por isso que eu fico meio assim de compartilhar uma coisa tão tão filé, sabe? Com todo mundo, que o cara nem sabe do que eu vou estar falando. A gente nem está pronto para receber aquilo. Então eu vejo muito assim. Eu metrifico tudo, reconheço a galera que está mais engajada, tento buscar o cara que não está engajado e ficar nutrindo isso, sabe? Entregando mais e mais e mais, que não tem a ver com o trabalho, tem a ver com o que eu aprendi de todos os cursos que eu fiz de desenvolvimento pessoal. Para quem não sabe, eu já investi muito dinheiro em treinamento de curso de desenvolvimento pessoal ao longo dos anos para poder ajudar as pessoas, né? Então, vamos lá. Então a pergunta era: o que vocês acham, o que vocês desejam saber dos colaboradores, tá? Responde essa pergunta. O Léo Kraus estava na mentoria, ó, está sendo com a Dubai, tá mentoria mesmo, melhor presente que eu ganhei. Valeu, Léo. Tava junto na mentoria, foi muito bacana, a gente tava junto essas 6 semanas. E a última pergunta que você vai responder é: liste de 5 a 8 quesitos que você gostaria que os colaboradores se avaliassem, a autoavaliação, e avaliassem os demais, tá? Eu uso 8 quesitos para Move, que tem a ver com a competência técnica e a competência, digamos assim, comportamental. Então, por exemplo, eu pergunto lá, peço para a galera avaliar animação de pista, coreografias, bar e drinks, espírito de equipe é comportamental, espírito Move é comportamental, desempenho nas festas é comportamental, trabalho em equipe é comportamental. Não, trabalho em equipe eu já falei, espírito de equipe é a mesma coisa. Liderança é comportamental. Então eu peço para levar ele técnica e comportamentalmente. O Leandro, que é o case que eu ia criar o questionário aqui, doutor Leandro, o Leandro me colocou 7 quesitos que ele queria que todo mundo se avaliasse, tá? Que é empenho em resolver problemas, autonomia, cordialidade, agilidade, trabalho em equipe, empatia com os clientes e empatia interna com a equipe. Você vai criar o seu. Você vai enumerar de 5 a 8 quesitos que você gostaria que a pessoa se autoavaliasse e avaliasse os demais. Em cima desses quesitos, de 5 a 8, tenta não criar mais do que 8, a pessoa vai botar uma nota. Vou pegar o caso do Leandro aqui, tá? Eu, Cadu, tô me avaliando. Tô na equipe do Leandro, o Leandro me manda um questionário. Cadu, eu quero muito, cara, que tu seja sincero, que tu te autoavalie. Eu vou lá, vou abrir meu questionário e vai estar ali escrito. Se avalie, dê uma nota de 1 a 5 para esses quesitos. Aí vai lá, empenho em resolver problemas. Como que eu vejo? Cadu, eu sou um cara empenhado em resolver os problemas. Marco 5 lá. Autonomia. Cara, não tenho tanta autonomia dentro da empresa, vou botar aqui 3. Cordialidade. Cara, cordialidade, nota 5. Agilidade. Aí eu vou dando as notas para mim, tá? Depois que eu faço isso, o Leandro, que é o meu gestor, ele vai pegar e vai me dar um retorno. Cadu, recebi tua autoavaliação, vai fazer outras perguntas, o que não gosta da empresa, vai fazer várias perguntas, tá? Dá o feedback. Quando eu rodo 360, eu peço para toda a equipe avaliar o Cadu nos mesmos quesitos. E aí eu cruzo os dados. Entendeu? Agora ficou claro, né? Aí eu coloquei empenho em resolver problemas. Eu botei nota 5. Cara, a galera botou 3 para mim. A gente tem um problema aí. Porque eu acho que eu sou o maior resolvedor de problema do mundo. E a galera colocou nota 3. Tem
uma distorção entre a minha percepção e a percepção que as pessoas têm de mim. O meu trabalho, como líder, o trabalho do Leandro, citando o exemplo dele, é tentar aproximar a visão que ele tem. E, cara, é fantástico. Essa conversa é fantástica, porque as pessoas não têm noção da imagem que as pessoas têm delas. Quando a gente traz dados, é irrefutável. Eu tenho um menino, por exemplo, que ele não tem um desempenho tão bom nos 360, sabe? A equipe não tem muita empatia com ele. Ele é um cara muito querido, é um irmão mesmo, assim, que a vida me deu, mas a equipe não tem empatia com ele, cara. E ele fica triste quando vem esses feedbacks. Mas, cara, se tem 20 e poucas pessoas falando que tu tá, às vezes, muito mais de mau humor do que bom humor, tem algum problema aí, não é uma pessoa falando. Não é a minha opinião, são 20 pessoas falando. É diferente quando eu chego para te dar um feedback. E eu faço isso, eu tenho um comportamento comigo que é muito pessoal meu, que eu tento sempre mostrar para as pessoas que eu estou fazendo aquilo por amor a ela. Assim como essa live que eu estou gravando para vocês, eu estou compartilhando coisas que eu demorei muitos anos para aprender, mais de 12 anos. É o filé do filé, para que você possa aplicar na sua empresa e transformar o seu negócio. Então, assim, eu faço isso por amor. Agora, se você vai colocar no seu negócio, isso é um problema seu, sabe? A mesma coisa que eu dou feedback pra galera. Eu tento ajudar as pessoas por amor que estão lá comigo. E de verdade, eu quero o bem daquela pessoa. Quando eu trago um feedback, uma coisa amarga, é um remédio que ela precisa tomar, sabe? Mas é por amor. Agora, se ela vai implementar isso na vida dela, não compete a mim, sabe? Obrigar ela a acreditar naquilo, sabe? Agora, se a maior parte do grupo está falando aquilo, é uma oportunidade da pessoa perceber que talvez na vida ela tenha uma percepção de que está ajudando as pessoas de alguma forma X e as pessoas estão entendendo de uma forma Y. Tem um erro de comunicação aí. E eu, Cadu, passei por isso. Quando a minha empresa cresceu demais, eu tinha certeza que eu era um baita do líder. E eu era um bosta. Literalmente eu era um bosta. Porque eu sabia fazer as coisas. E como era muito fácil para mim, na minha cabeça, era muito simples que as pessoas também fosse fácil para as pessoas. E eu cobrava de uma maneira arrogante as pessoas, prepotente, porque para mim era muito fácil fazer aquilo. Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu jeito de ser, cada um está vivendo um momento na vida, cada um tem uma história. Se eu não parar para olhar um a um, o idiota sou eu, como líder, que não estou conseguindo conceber. Aquele cara, de repente, nunca recebeu um estímulo na vida, nunca recebeu um conselho de melhoria, e eu estou querendo cobrar que ele deu o melhor e nunca ninguém acreditou nele. Então, assim, eu não gosto de tratar a minha equipe como uma peãozada, como um bando de arigó. Não, eu gosto de trabalhar com almas que estão em desenvolvimento como eu estou. Quando eles me trazem isso, o remédio amargo que eu preciso tomar, dizendo que eu sou que eu estou ausente da minha equipe, sabe? Que eu estou distante, é um remédio que dói, porque eu não quero ficar distante da minha equipe. Mas se eu não me der conta, não tomar uns tapas na cara, como que eu vou mudar? Como que eu vou perceber? Então percebe que esse tipo de ferramenta, ele muda o jogo do seu negócio. Ele muda, porque as pessoas preferem fazer fofoca e falar pelas costas do que ajudar as pessoas de verdade. Ajudar, chegar, cara, vem cá, eu tô falando isso por amor a ti, vamos junto, vamos entender o que está acontecendo, o que está acontecendo na tua vida. E aí, vai ser na última parte que é a cura, como que eu trabalho isso em grupo? Porque de repente aquele cara tá passando por um problema muito pessoal, impactante na vida dele, que a pessoa não tem noção que esse cara é um cara mal-humorado, ou esse cara tem um comportamento ruim, porque esse cara tá passando por uma merda na vida dele. De repente a mulher largou dele, de repente, sei lá, o cara perdeu alguém, o cara tá passando por um momento difícil, e não tem espaço para a pessoa falar. Mas sempre tem espaço para o julgamento. E julgamento, gente, deixa eu falar para vocês, é uma ilusão a gente não julgar os outros. A gente está julgando o tempo inteiro. Você está ouvindo agora na live, você está julgando, você só está julgando. Pô, será que o Cadu está falando a verdade? Será que dá para confiar nele? Será que realmente ele passou por isso? Você está julgando porque é fato. Por sobrevivência, o nosso cérebro foi criado para julgar. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Então, assim, o julgamento é inevitável. Você vai julgar as pessoas. As pessoas vão te julgar. Aceita isso, tá? Agora, a condenação ela é opcional. Julgar, você vai julgar. Agora, condenar é um outro nível. E as pessoas, elas vivem condenando aquelas pessoas que pensam diferente delas, que não tratam do jeito que a gente quer. E o nosso trabalho é criar uma atmosfera onde sim vai ter merda. Não ignora a merda. Deixa a merda vir pra fora. Não tapa a merda. Porque depois quando explodir, é que nem você querer encher uma bola inflável e mergulhar na piscina.
Enche 10 bolas infláveis. Você não tem como segurar todas, então o seu trabalho não é encher um monte de bola e ficar tentando socar para baixo d'água. Vai estar sempre pressionando para jogar para cima. Quando sai uma, sai todas. Seu trabalho como gestor, como líder, é fazer com que os conflitos apareçam e você possa tratar, mediar e não ignorar esses conflitos. É diferente, porque quando as pessoas têm a oportunidade de falar, elas vão falar que elas não gostam, elas vão falar que estão insatisfeitas. E você vai tratar, vai alinhar, vai refazer os acordos, vai trazer um olhar de luz, porque às vezes as pessoas têm uma percepção um pouco diferente sobre aquilo. E ela precisa entender por que funciona daquele jeito. O porquê não é o que, ela precisa entender. Então quando a gente faz esse tipo de ferramenta, gente, a gente muda o jogo do nosso negócio, porque não existe crescimento e resultado sustentável a longo prazo sem equipe. Não existe. Você pode melhorar o seu processo, mas se você não tiver equipe e time engajado, velho, é questão de tempo até o seu negócio começar a apresentar resultados ruins. Eu boto minha mão no fogo e falo isso para você. O maior gargalo do seu negócio são sim as pessoas e a forma como você engaja o seu time. De coração, eu não falo isso para te condenar, porque quando você rodar um questionário desses de avaliação, autoavaliação, e você perceber que você tinha uma visão míope sobre o seu negócio, a gente tá na mesma barca, cara. A gente tá junto, eu passo por isso, mas a gente tem que dar a nossa cara a tapa para as pessoas falarem se elas não estão felizes, se elas estão insatisfeitas, o que não tá bom, porque é o único jeito, talvez seja o único local na vida que essa pessoa tem o direito, porque ninguém pergunta para ela o que ela tá sentindo. Ninguém pergunta para ela como que tá na família dela. Ninguém quer saber a opinião dela no final das contas. Então, cara, isso é muito, muito, muito valioso se dentro da sua empresa, do seu time, você ter um espaço, propor um espaço para essas pessoas poderem falar, poderem abrir o coração delas, porque na vida delas talvez elas não tenham. E aí você tá pagando, o cara não é com grana. É a oportunidade desse cara ser ouvido e ser acolhido pela empresa nas suas dificuldades. Na última live, eu passei uma dinâmica que é simples, mas é sensacional para fazer a cura. É uma dinâmica de grupo. Eu passei isso pra galera. Quem tava na live aí sabe da dinâmica que eu falei, né? E como que você vai tratar isso, engajar. E eu garanto pra você, gente, o espírito de equipe que esse cara vai ter depois, a visão que ele vai ter sobre a sua liderança, vai ser outra totalmente diferente quando você fizer isso. E a pergunta é, quanto custa isso, gente? Quanto custa isso? Zero. Custa zero, custa atenção, custa cuidado, custa amor, e isso é investimento zero, é investimento em pessoas, uma ferramenta de graça que nem o Google Forms, sabe, uma ferramenta para você fazer, exige dedicação, exige análise de dados, exige, dá um trabalho, mas mano, não, desculpa não, que eu sei que tem meninas ouvindo, amigas e amigos, meu amigo e minha amiga, muda o jogo e muda a percepção que as pessoas têm. Nós queremos pessoas do nosso lado que não só lutem a nossa guerra, mas elas lutem como se lutassem por nós. Lutem por nós, porque elas sabem que a gente vai lutar por elas. E essa é uma batalha que a gente trava em grupo, trava junto com as pessoas. Então assim, gente, tá encerrando meu tempo, tá encerrando a live. A galera falando, eu fiz muitas lágrimas, dinâmica top, tem essa dinâmica em algum lugar salvo. Gente, vou tentar salvar essa live aqui também para você mandar para as pessoas que estão na sua equipe. Já está acabando o tempo, vai correndo, o tempo passa voando. Quero agradecer você que está aqui. Então, se foi válido, se valeu para você, coloca aqui, valeu a pena esse tempo comigo. Me perdoe mais uma vez por eu não conseguir transmitir a tela do computador. Eu quero ajudar você a criar esse formulário. Então, assim, se valeu a pena, coloca aí uma nota de 1 a 10, coloca coraçãozinho, porque me ajuda muito. E agora eu vou abrir nesse último minuto aqui o coração para vocês. Gente, talvez, eu não sei se dá para continuar essa live, fazer uma outra depois, se alguém faz live aí, me indica, mas, cara, pra mim tá sendo muito bom falar com vocês. Então, quando vocês incentivam, vocês compartilham, vocês comentam, vocês não sabem o quanto isso alimenta esse cara aqui a poder continuar compartilhando para você mudar o seu negócio, tá bom? Gente, de coração, muito obrigado, um grande beijo para vocês. Aí, galera colocando 10, sim, valeu a pena, obrigado. Fiquem com Deus, façam o que eu falei na live aqui e a gente vai poder trocar muito mais ideias, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus todos vocês, obrigado galera aqui, compartilha a dinâmica, vou tentar postar a live que eu falei da dinâmica lá no YouTube, tá gente, eu consegui a live, tá meio ruim a gravação, mas uma amiga, uma colega mandou aqui, vou tentar postar lá no YouTube pra você pegar essa dinâmica aqui, que é uma dinâmica de cura em grupo, tá? Então, gente, tá encerrando, vai acabar a qualquer momento, o tempo vai me cortar. Para quem está chegando agora, eu vou repetir
vou abordar os pontos que a gente passou. A gente falou sobre as 4 etapas para você mudar o jogo do engajamento da sua equipe: diagnóstico, análise, remédio e cura. E a gente falou as 3 formas de você fazer o diagnóstico: autoavaliação, avaliação da gestão e 360. A gente cobriu todo esse assunto na live. Se você perdeu a live e está chegando agora, assiste lá do início, porque, cara, foi show, trouxe muita coisa, agregou muita coisa no negócio das pessoas, e eu pude abordar aqui alguns pontos. E na próxima live você já esteja com essas respostas que eu passei aqui, tá bom? Você coloca aqui, não emenda outra, que senão vai perder os dentes. Ah, boa, tem que cuidar lá da Lelê. Responde essas perguntas que eu coloquei, que eu passei na live, para quando a gente fizer a próxima, você já vai sair com o questionário pronto, cara. Eu quero compartilhar com você uma aula onde a gente vai abrir os questionários, vou abrir esse questionário, por isso que eu quero fazer no YouTube, porque no YouTube não tem tempo, a gente pode ficar conversando aí por mais tempo, abrindo, falando. Tá bom, minha gente? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, obrigado de coração e tenham uma excelente restinho de quarta-feira. Valeu, galera, tamo junto.